Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, estamos juntos mais uma vez aqui pelo Consciência Paranormal, dentro do Instituto Ivan Martins. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, vamos fazer parte dessa família Consciência Paranormal. Chama o tio, a tia, o vizinho, os periquitos, chame todo mundo, né? E vamos nos inscrever, não é isso? De repente, você está aí dando uma bobeirinha, né? Entra lá, se inscreve. Ok? E aciona também o sininho, porque de repente estou ao vivo, tá? Chamo você e você participa. Lembrando que temos pessoas sempre muito especiais aqui, pessoas que vêm conversar, né, conosco, contar sobre a vida, contar sobre seu trabalho, suas experiências. Não temos mestres, né? Somos todos alunos. Então estamos aqui para aprender. Nós aprendemos com vocês, vocês aprendem conosco. Então somos todos alunos dentro, né, desse universo de aprendizado. Quando achamos que sabemos demais sobre algum assunto, ou que seja um pouco sobre determinado assunto, com certeza nos distanciamos, né, desse conhecimento. Então vamos abrir a mente e o coração para receber, né, o nosso convidado de hoje. Ah, mais uma coisa, tem um Pix aí do lado, se você puder colaborar um pouquinho com a gente, porque nós estamos sem patrocinadores ainda, então vamos compartilhar para somar, ok? Gente, meu convidado de hoje é um buscador inquieto, né? Um questionador, ele é agitado assim, sabe? Mas eu gosto, ele é vivo, né? Então essa coisa da pessoa vívida é muito importante, porque nós estamos aqui para batalhar mesmo, né? Nós estamos aqui para botar energia, então eu vejo muita energia nele. Ele estuda, né, os textos antigos, tradições orientais, né, busca soluções para as questões que afligem todos nós, eu, você e o universo. Então nessa incessante busca encontrou na meditação um meio eficiente de modificar nossos modos de ser. Modificando a si mesmo, né? Primeiro, é assim que funciona. Pensar e agir, na forma como pensava, como agia, por conter uma metodologia clara, gente. Acho que isso é muito importante. Esses jovens trazem isso, né? Trazem esse jeito diferente de falar, né, sobre as coisas que parecem tão maçantes, né? Tão batidas, então dá um frescor, né? Joga ali um aromatizador de limão sobre o que está amargo, sobre o que está já mal cheiroso pelo tempo. Ele tem 3 livros publicados. Em seu segundo livro, A Revolução de Si, Desperte Já. Ele afirma que a meditação existe para que você consiga questionar a si e ao mundo, e refrear os impulsos, né? Parar com a compulsão e a convulsão, e observar com clareza e assertividade quem você é. Claro, esteve na Índia, vivenciou a vida dentro dos monastérios, não é isso? Ele vai explicar direitinho para a gente. E ele é praticante, né? É capacitado em Hatha Yoga, isso, né? Pelo IEP, né? Em Ética pela Associação Palas, Atena do Brasil, em Filosofia, Cultura e Pensamento na Índia Antiga e Literatura Sânscrita. Gente, aqui me interessa demais. Vocês sabem que tudo que é feito, tudo que é lido, tudo que é falado nessa língua tem um poder muito grande, porque são mantras, né? E mantras é quando você junta coisas, né? Junta letras, né? Palavras, e isso tem um sentido, né? Ele vai explicar tudo isso pra gente pela FFLCH USP. Como é que se escreve? FFLCH, né? Da USP. FFLCH USP. Não sabia. Não dessa forma. Então ele realizou seus estudos, especializações em filosofia indiana junto aos monges da ordem Ramakrishna. Na Ramakrishna Vivekananda University em Calcutá e no mosteiro em Varanasi. Pós-graduado em gestão emocional nas organizações. Aqui já não consigo ler mais. Cultivem emocional, balanço do Instituto de Educação e Pesquisa Albert Einstein. Mestrando em neurociência.
Olha a confusão que o menino arruma. Pelo Instituto de Educação e Pesquisa Albert Einstein. Gente, o meu convidado de hoje é o queridíssimo Guilherme Romano. Gratidão por estar aqui, querido, viu? Que bom que você está aqui com a gente. E vamos falar sobre tantas coisas. Você tem que ter muito jovem. Você tem quantos anos, menino? Tenho 30. Fiz 30 agora, dia 1º de maio. Parece que tem menos. E uma vivência imensa. Qual é a sua relação com a Índia? Por que Índia? Boa pergunta. Eu até contei isso no meu primeiro livro, porque foi quando eu fui fazendo uma transição do espiritismo para o caminho de me tornar um yogi. A minha vida inteira, Ivan, embora eu me inquietasse com espiritualidade, assim, eu fui exposto para esse universo de espiritualismo muito cedo, né? Então, eu fui na televisão falar de mediunidade muito cedo, e vivi esse universo dentro do espiritismo e das correntes espiritualistas brasileiras desde muito jovem, né? Então, só que quando eu tinha 14 anos eu queria fazer yoga. Esse caminho foi me levar a conhecer o meu mestre, que é uma longa história. Mas quando eu tinha 18 para 19 anos, aliás, 17 para 18 anos, eu já tinha fundado um centro espiritualista, eu tinha gente muito mais velha me acompanhando, mas uma inquietação me incomodava profundamente. Assim, afinal de contas, toda essa discussão sobre espiritualidade, sobre paranormalidade, vida após a morte, e aí, qual é o sentido real disso tudo? E aí eu entrei numa crise suicida muito profunda quando eu saí do espiritismo. Tive uma carreira muito louca no universo espírita. Sou muito grato, mas no meio da minha crise eu perguntei ao meu mestre, falei, olha, tô de saco cheio porque pastor, psicólogo, psiquiatra, espírito, todo mundo me diz no que eu tenho que melhorar, mas ninguém nunca me ensinou como. Qual é o método? Tá bom, que eu tenho que melhorar, eu entendo, mas me dá um jeito de fazer, me dá mecanismo. E aí ele disse, agora você está pronto para o que eu tenho para ensinar. Esse ano você vai para Bharat Mata. Onde que é isso? É um jeito de chamar a Índia, né? Eu não tinha dinheiro, nunca tinha saído do país, mas 15 dias depois que ele tinha dito isso, e eu estava numa crise super cética, pessoas que eu nunca tinha visto apareceram para me dar a viagem. Então assim, meu mestre disse as cidades para onde eu ia, essas pessoas me ajudaram e eu recém-feito de 18 anos, nunca tinha saído do país, fui para a Índia peregrinar por um mês. Eu estava fazendo cursinho na época e certo de que eu ia fazer direito, você comentou que política é um assunto nojento, eu queria ir para a política nessa época, assim, eu tinha essa convicção de que eu podia mudar as coisas através desse caminho, e essa foi uma das proibições que eu tinha. Só uma correção, não é que política é um assunto nojento, o problema é que no Brasil hoje é complicado falar sobre. Eu concordo, mas assim... É muito complicado você falar sabe que meu mestre falou sobre isso, porque eu fiquei bastante atônito com tudo o que estava acontecendo, não com um lado ou outro, mas com a incapacidade das pessoas de dialogar, e eu tentei perguntar para ele, eu falei, e aí? Ele disse, a política é um mar que nunca dorme, nunca houve tempo em que tudo estivesse bem. Ou seja, assim, cresce você, meu filho. Assim. Você, é sobre você agora, tá certo. E aí, mas é fascinante, né? Claro. Porque são os choques das nossas sombras ali no seu pior. Claro. E acho que é onde a gente pode crescer se a gente tiver possibilidade de ouvir e ser ouvido, né? Mas aí, no meio dessa crise, ele falou, vai para a Índia. Eu mudei de perspectiva, não queria mais. Quando eu voltei, eu pensei, meu Deus, aconteceu tanta coisa. Como é que eu faço para ensinar? E eu com 18 anos, como é que eu vou explicar que esses conhecimentos todos passaram por mim? No meio da viagem eu escrevi esse livro. Hoje eu discordo de muita coisa, da forma como eu coloquei, mas isso aqui é a visão de um cara de 18 anos vivendo a espiritualidade de um jeito muito alucinado. E eu tenho certeza que é lindo que você tem aí, porque você estava inteiro. Me preocupa o que me preocupa é a normatização. Sim. Enquanto você está puro, está se expressando, está tudo certo. Foi assim, eu tinha muitas horas nos trens, né? Então, teve um trecho de Calcutá para Mumbai que demorou 26 horas. Então, nesse trecho eu escrevi metade do livro. Sim. Mas o meu interesse pela Índia já vinha desde criança. Assim, eu via aqueles deuses de muitos braços, achava aquilo tudo muito interessante, mas eu não fazia ideia de que a Índia havia
conseguido organizar uma quantidade inimaginável de conhecimentos acerca dessa subjetividade. Então isso sempre foi fascinante. Aí eu fui fazer filosofia, né? Quando eu voltei, eu falei, bom, preciso de uma consistência, de um respaldo acadêmico, e fui fazer filosofia. E foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que não havia 10, 11 anos atrás espaço na academia para falar de filosofia indiana, tinha gente querendo saber sobre isso. Então, exatamente. Né? Então tinha um departamento de sânscrito lá na Letras, eu era da filosofia, meus amigos da filosofia organizando as jornadas de filosofia oriental, meio que a rebeldia dos professores. A revelia, né? Sim. E foi muito legal esse ano, olha que coisa bonita, né? Porque um dos meus gurus, que é um Nepali, de família tradicional, e é professor na Universidade de San Diego, veio para o Brasil e eu levei ele na USP. Então foi um momento assim, muito bonito de eu dizer, poxa, eu estou levando um acharya, né, um professor tradicional, para falar de filosofia. Para falar de filosofia na USP. Foi muito legal. Num ambiente que rejeitava isso. Que rejeita, claro. Ainda mais uns anos atrás. E aí foi... Então, o legal assim, eu convictamente acredito que meditação, espiritualidade e autoconhecimento são conhecimentos universais. Todas as culturas humanas manifestam isso. Mas a Índia tem uma peculiaridade, um espaço de diálogo e uma meticulosidade de deixar isso tudo registrado que poucas culturas tiveram. Então eles tiveram um trabalho de organizar esse conhecimento em várias doutrinas, em várias filosofias, em vários sistemas. Então, o que você tem de interessante na Índia é uma produção literária vasta, mas assim, de um jeito que a gente não consegue nem conceber o tamanho. Uma das mais antigas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você estava falando sobre os mantras, a origem dessa história toda é com esse processo. Então, de organizar tudo em torno de uma língua. É muito bonito, né? Porque a ideia é, mais ou menos assim, já havia quem meditasse na Índia, muito provavelmente, antes da chegada dos Árias. Os Árias são os povos que vieram ali do Cáucaso e que originalmente formaram a Mesopotâmia, a Babilônia, Roma, Grécia, os celtas. Nós todos descendemos desse mesmo povo e os indo-europeus e os indianos. Esse povo todo eram chamados os indo-europeus. Não sei em que momento eles resolveram fazer essa diáspora, mas a gente tem um mesmo tronco linguístico. A questão é que a Índia, eu conheci a Índia, eu vivi um tempo como religioso, e a questão das castas, por exemplo, não está... Isso está muito mais ligado a uma questão política, uma questão de poder, de domínio, do que propriamente espiritual. Aliás, as castas não são uma convenção do princípio dessa tradição. É aquela história. Uma vez que você tem privilégio, você vai querer garantir ele para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, e aí você vai passando o tempo, você vai organizando, dizendo, não, se você nasceu Brahmane, você morre Brahmane. É mesmo porque o Brahmane geralmente é branco, parece um europeu, né? E você vai ver, por exemplo, se você vai baixando as castas, né? Você chega, por exemplo, a um Dalit, por exemplo, ele já é bem escuro, bem moreno. Então também era uma forma de discriminação racial. No sul é um pouco diferente. O sul da Índia é uma outra história, né? Porque o sul da Índia eles sempre tiveram a tez mais escura, mas eles também foram hinduizados e brahmanizados. Então, e é engraçado porque a Índia hoje tem uma coisa, há uns séculos até, de tipo, você nasce hindu, então poucos mestres como os meus vão aceitar, dentro das vias tradicionais, gente de fora. E é bastante revolucionário quando eles fazem isso. Mas lá atrás, eles organizavam e catequizavam os outros povos. Tanto que o hinduísmo foi para Tailândia, foi para Birmânia, foi para esses lugares todos. E aí eles ensinaram como a ser brahmanes. Em Bali, eles têm uma forma de hinduísmo que é muito, muito antiga e o jeito está mais próximo do que seria o rito védico do que em algumas regiões da Índia. Por que uma vez que a sexualidade é uma coisa tão libertadora dentro da base, né, do hinduísmo lá nos primórdios, por que tanta discriminação depois? Em que momento há o rompimento dessa liberdade? Eu acho que toda vez que um caminho espiritual se torna organizado religiosamente como poder de controle de Estado, ele se degenera. Então, toda vez que um caminho espiritual se consolida é porque algum rei, lá na antiguidade, resolvia se converter para aquilo e falava, agora essa é a religião oficial. E religião é um sistema muito bom para controlar todo mundo. Sim. E o sexo é o caminho melhor ainda. Opa, é o jeito de você manipular os ânimos e a libido de uma população inteira. O melhor jeito de você deixar uma pessoa em frenesi para querer lutar é privá-la
da satisfação com a vida. Da satisfação com a vida diária, do desfrute com os encontros e com as pessoas queridas. E então isso vai criando um estado de alerta e de guerra. Os nazistas faziam isso, de fazer com que os soldados linhas de frente se contivessem sexualmente, porque isso deixa todo mundo numa pilha inacreditável. Exatamente, e violento, né? Uhum. E assim, o que um yogi faz é outra coisa, né? Então, assim, não é que o sexo seja errado, impuro, nada disso. É que qualquer coisa que a gente faz demanda energia. E você vai colocar ela no que você quiser. Um yogi é lúcido e consciente sobre no que ele quer empreender aquela energia. Uns vão usar o sexo como ritual e mecanismo de autoconhecimento. Outros vão dizer, não, eu não preciso disso, eu vou usar toda essa energia que eu jogaria para fora, eu vou jogá-la para dentro para entender quem eu sou. Mas em ambos aspectos, não existe essa neurose do pecado, isso aqui é o que me prende no mundo. O que há é uma autoconsciência e uma autovigilância. Não no sentido de, eu vou vigiar de meus abstenção. desejos. Mas eu vou entender a natureza dos meus desejos. Porque, é claro, o desejo sexual ele é intenso, mas o desejo por comida, para quem gosta, também é. O desejo por compras, meu Deus do céu, a gente está vivendo isso, essa era do hiperconsumismo. O desejo por chamar atenção, por prestígio. Os mestres vão chamar isso de purusharthas. São os 4 desejos essenciais que todos nós temos. É muito legal. Eles vão dizer que a gente tem kama, que são os desejos sensoriais, os desejos por prazer sexual, por prazer gustativo, por cheiros gostosos, paisagens bonitas. Artha, que são os desejos materiais, dinheiro, segurança. Dharma, que são os desejos ideológicos. E as doutrinas que eu defendo, o que eu acho certo ou errado, é o desejo moral. E moksha, que é o desejo espiritual, o desejo por saber quem eu sou, meu desejo por liberdade. E o meu mestre vai dizer assim, todos nós possuímos todos esses 4 desejos instalados no nosso software. A questão é, como é que a gente vai lidar com eles? Porque a falta ou o excesso de qualquer um deles gera colapso. Então, o excesso de desejo espiritual desvairado, o excesso de perseguir moksha, é fanatismo, né? Você vai querer... O excesso de desejo moral é moralismo. A gente lida muito com isso, né? Todo esse dia. Fanatismo, O excesso de desejo sexual é a libertinagem. A falta é a apatia, a depressão. Então, assim, como que eu modulo essas coisas para que eu entenda que essa inquietação dos desejos, que os yogis vão dizer assim, o desejo é o que gera sofrimento. Mas a gente entende isso muito mal. Mas uma borboleta se alimenta com o cheiro do néctar. Isso. Mas um elefante precisa comer uma árvore, né? Então, em que medida nós somos uma borboleta ou um elefante? Como medir o que é excesso, o que é falta? E a borboleta, antes de virar borboleta, é uma lagarta que come desvairadamente tudo que ela encontra. Porque a questão é essa, né? Eu sempre me ocupo de pensar o que é excesso e o que é falta. Eu suponho que, aliás, a grande palavra e o grande ensinamento para o nosso tempo não seja outra coisa senão coerência. Eu acho que assim... Com a própria natureza. Com tudo. Eu acho que a coerência ela é a harmonia interna e externa. É você conhecer quem é você e conhecer o mundo em que você está. O mestre do Yogananda falava muito isso, né? Aprenda a se comportar. E a gente ouve isso, fica parecendo que a gente está querendo só se comporte. Mas se comportar é caber dentro. Caber dentro, sim. Saiba ser adequado dentro do contexto, né? Então, e onde gera, onde é a fundação desse lugar, dessa harmonia que vai devolver para nós paz, felicidade, amor e alegria? Na atenção. Em um tempo como o nosso, em que a gente fragmenta a nossa atenção em tantas milhares de frentes, a nossa capacidade de estar aqui agora, de gostar de estar presente, de apreciar esse nosso momento que é único, que nunca vai se repetir, é nesse lugar que nasce a possibilidade de transformação da consciência, que nasce a possibilidade de amar, que nasce a possibilidade de se transformar e de se conhecer. E eu levo isso tão a sério que você sabe que eu não sei quem vai vir até o momento de vocês chegarem, né? Jura? Não sei de nada. Não sei de nada, porque eu não contamino o meu racional. Né? Porque o meu racional, ele vai levar para um lado onde não vai haver autenticidade na nossa conversa. Uhum. Então eu gosto de receber vocês como se vocês chegassem na minha casa de sopetão, né? A gente pode dizer que a gente é recebido como se estivesse em casa mesmo. Todo mundo é muito carinhoso aqui. Mas porque a gente fez uma opção, né, de fazer uma coisa amorosa, né? Eu acredito no amor, acredito na empatia
E a intenção desse nosso bate-papo, que eu não gosto muito da história de podcast, enfim, esse nosso bate-papo exatamente é isso, é compartilhar, né, com quem nos assiste, com quem nos acompanha, essa possibilidade de visões diferentes sobre assuntos que muitas vezes torturam as pessoas. Porque quando a gente fala, por exemplo, da cultura, né, da Índia de uma forma geral, porque a gente fala da cultura da Índia porque nós não temos só o hinduísmo lá, né? Nós temos zilhões de possibilidades. As igrejas evangélicas estão lá dentro, né? Sim. Arrebentando com a cultura indiana, né? Com todo respeito a vocês, irmãos evangélicos, né? Mas é porque falar sobre, né, igreja evangélica dentro da Índia é quase que um rompimento. É um anacronismo, É uma coisa muito, muito estranha. Se você não conhece a Índia, você talvez não entenda o que nós estamos dizendo. Mas é você pegar é como se você pegasse uma pessoa e cortasse os braços e as pernas. É verdade. Porque muda tudo, né? É porque a gente aqui do Brasil, a gente nunca vai entender o que significa você nascer numa cultura de 5.000 anos. Não. É outro ethos. Aconteceu um negócio nessa última viagem que me ajudou a ter um pouco dessa perspectiva. Foi muito curioso, inclusive sob o ponto de vista da empatia, assim, de eu me colocar no lugar do cara. Eu sou um praticante tradicional. Sim. E mesmo assim, para entrar em certos templos, o sul da Índia é super tradicional. Ele não imagina você branco de olho claro, ele vai falar, não vai entrar mesmo. Mas com as pessoas certas você entra. Então, eu tô lá todo vestido de Brahmani. Eu fui até consagrado como Brahmani pelo meu guru e tal. Tem o cordãozinho. Mas isso na Índia, no sul da Índia e no Nepal, em alguns lugares não vai valer nada. Nem saber. Não vai valer nada. Né? Não queira, eu estava com a carta do meu guru. Ele é um acadêmico e um guru. Em vários lugares as pessoas liam e falavam, não pode entrar. Não queira, eles olhavam assim, foda-se. Tô nem aí pra você. Mas aí a gente tava com uma guia que ela era muito da hora. E quando ela me viu fazendo os mantras, ela falou, nossa, você sabe mesmo, né? É muito engraçado, porque o hindu tradicional acha muito estranho quando a gente respeita tanto e sabe cuidar da cultura deles. Eles ficam assim... eles ficam chocados. O guia que foi comigo para os Himalaias, agora com o grupo, eu falava que era hindu, ele fazia assim... E a hora que ele me viu em Samadhi, ele fez... Oh, sir, you are really Hindu? Eu falei, tô te falando isso desde o começo do negócio. Quando os monges me recebiam e tal, ele ficou muito chocado. As pessoas comuns ficam espantadas. E a nossa guia, ao ver que a gente realmente estava ali para praticar e não para turistar, começou a levar a gente para dentro dos santuários. Foi muito legal. Ela era uma Brahmani, super inteligente e desbocada. Assim. Então a gente ia junto com ela, todo mundo vestido, e ia para dentro do santuário e tal. Só que tem um lugar, Rameshwaram. Para quem já ouviu falar das histórias indianas, é onde o Avatar Rama fez aquela ponte de pedras para ir guerrear contra os demônios no Sri Lanka. É uma história muito bonita, quem gosta de poema épico, essa é uma história bem legal. Então lá tem um templo muito importante, a gente entrou no santuário, e aí, depois que a gente saiu, uma das minhas alunas estava ali olhando, e veio um menino jovem, bonito, Brahmani, e fez assim, blá, 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 blá. Aí a gente fez assim, quê? A gente entendeu que ele disse assim, em inglês meio estranho, você quer entrar lá? Aí eu, se eu puder, beleza, mas a gente já tinha entrado. E aí ele fez assim, blá, 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 começou a bater assim na cabeça, você vai ser amaldiçoado. E a gente ficou assim, do que ele tá falando? Começou um escândalo, cara. Ele começou a meter o dedo na cara da minha aluna, porque ela é mulher, então ele vai sempre crescer pra uma mulher. Eu tava do lado, mas ele não me falava nada. E ele querendo botar o dedo na cara dela, dizendo, olha, você, sua porca ocidental, levou 200 anos pra gente se livrar de vocês e agora vocês estão aqui sujando o nosso templo. A hora que ele botou o dedo na cara da minha aluna, eu falei, opa, não. Aí eu entrei na frente, eu falei, você tá maluco? E comecei a bater boca com o cara. Quando eu fico um pouco nervoso, meu inglês vira uma bagunça. O que eu queria dizer pra ele era, what you're saying is bullshit. Tipo, você tá falando bosta, cara, para. Só que a única coisa que saiu no meio da irritação foi, you are bullshit. Eu falei, é um bosta. Você chamou ele de bosta. Mas eu tava nervoso. E o cara ficou transtornado, queria vir pra cima de mim, eu defendendo minha aluna. E a minha guia entrou na frente, mandou os guardas tirarem o cara de lá, porque, a gente tava ali pra rezar, todo mundo tava no maior respeito do mundo. Quando acabou, e a nossa guia tava muito furiosa com o desrespeito dele, ela, olha, isso aqui é um desrespeito, isso aqui é um lugar sagrado, ele tá sujando esse lugar. Mas eu parei pra pensar...
A Índia foi vilipendiada por 300 anos de um jeito que, assim, a Índia era o país mais rico do mundo antes dos europeus chegarem, e ela hoje virou um caos. Ela está se reerguendo muito rápido até, ela, a China. Quando a gente estuda sobre guerra do ópio, o que os ingleses fizeram lá, assim, é desumano. É um horror, é uma coisa medonha. E aí eu me coloquei nesse lugar, eu falei assim, puxa, o cara é herdeiro de uma tradição multimilenar, e ele olha para nós como a galera que destruiu isso. Então, eu entendo, eu não concordo, ele foi um babaca, mas eu entendo o lugar do ressentimento dele. E desarmar essas bombas de ressentimento é um troço tão difícil. Exige isso que a gente está fazendo, exige diálogo. Nós temos as nossas, né? Nós temos as nossas bombas, porque nós temos aí uma história de 500 anos de praticamente sendo 400 de escravidão. Nós temos um racismo institucional. Nós temos um preconceito racial, que é uma coisa assim medonha, nojenta, asquerosa. E a gente tem toda uma construção que, para desconstruir, vamos levar muito tempo. Então não é diferente. Por exemplo, quando me falam de castas, eu falo, gente, mas isso tem no Brasil, isso só não tem nome. Só não tem nome, né? Mas nós temos no Brasil. O sistema de castas da Índia só me incomoda porque existem algumas coisas, por exemplo, que fogem do que a gente entende por uma linha reta. Agora, quem disse que tem que ter uma linha reta? Pois é. Quem foi que disse que tem que ter uma linha reta? Você pode ser espiritualizado e por um lado, e não ser espiritualizado por um outro lado, por uma outra questão. A sexualidade, eu acho a sexualidade na Índia complicadíssima. Sim. Tá? São misóginos. Muito. Você pega, por exemplo, a questão das mulheres trans lá. São as hidras, né? Hidras, Hidras. Hidra. São as hidras. Então, elas são abençoadas, entre aspas, porque se você negar ajuda para elas podem jogar uma maldição, né? Elas vivem dos casamentos e ao mesmo tempo elas estão abaixo dos Dalits, muito louco, dentro da sociedade. Como é isso? Me explica. É a degeneração. O nome disso é degeneração dos caminhos. Porque quando as coisas surgem, elas surgem como uma resposta a uma necessidade de um tempo e elas vão se perdendo no caminho, né? Então, isso, por exemplo, das hídras e das castas, é o choque entre uma cultura multimilenar que sabia muito bem se resolver com essas coisas versus um moralismo cristão ocidental que chegou lá impondo o que era certo e o que era errado. Então, por exemplo, hoje, falar de castas é socialmente entendido, mas estruturalmente proibido. Então, quer dizer, preconceito de casta desde a época do Gandhi é por lei proibido. No entanto, não deixa de existir. A lei não pegou. Não. Eles continuam com subempregos. Exato. Eles que vão cremar os corpos, eles que vão fazer essas coisas ainda. Exato. É louco, né? Porque você vê, casta não é coeficiente econômico, porque algumas das famílias mais ricas da Índia são Dalits. Uma das famílias mais ricas é dona de funerária. Os hindus não enterram seus mortos, mas os cristãos e os muçulmanos sim. Eles são minoria, sim. Num país de 1 bilhão e cacetada, a minoria tem milhões de pessoas. É muito doido isso, porque às vezes o brahmane da favela, que não tem comida direito em casa, vai olhar com desdém pro Dalit que é milionário. Então, assim, é legal entender que... E não vai tocar nele. Não, e a sombra não vai tocar. Quem mantém isso um pouco são os brahmanes. As castas estão de verdade desaparecendo na Índia. Quanto mais ela se moderniza, as discussões sobre sexualidade, tudo isso está acontecendo lá. As hídras, por exemplo, uma história à parte muito triste, porque toda a cultura muito antiga sempre entendeu e aceitou a variedade de gêneros. Se você pensar, isso está nos gregos, você tem ali o Tiresias, que era o grande vidente, não sabia se ele era homem, se ele era mulher. Então, o entendimento dessa fluidez sexual que a gente quer discutir tanto, sempre foi algo pacificado. Diga-se de passagem, só interrompendo um pouquinho. Por favor. A questão aqui não é aceitar ou deixar de aceitar, porque ninguém é obrigado a aceitar nada. Agora, respeitar é obrigação. Opa, sim. Né? Respeitar como ser humano e como um Deus que habita aquele indivíduo. Porque se você desrespeita o Deus que habita o outro não tem como refletir o Deus que você
habitam. Exato. Simples assim. E a dignidade da vida, né, Ivan? Que é acima de qualquer coisa. Como é que você quer privar outro de viver? Aqui no Brasil, tanto de transexual que é morto, assim, qual é o sentido? Por que você vai matar outra pessoa porque ela não vive como você acha que é certo? O que ela te fez? Exatamente. E no caso da Índia, as hijras é um negócio doido, né? Porque elas têm que viver em comunidades fechadas, porque elas são ostracizadas da família. Então, quer dizer, você quer ser transexual, a gente sabe que isso existe, a gente sabe que isso a gente aceita, mas vai embora. E aí mistura as castas, né? Porque nos lugares onde elas vivem tem de toda a casta. Mas agora elas são... E elas vivem no que a gente chama de gurukula, porque existe a hijra mais velha que vai ser o guru, a guru delas, e as mais novas vão chegando. Antigamente isso era muito pior, porque a iniciação delas era ser emasculada, então arrancar sangue frio o pênis e deixar jorrar o sangue. Se ela sobrevivesse à hemorragia, era como se fosse a primeira menstruação, agora ela é uma mulher. É horrível, né? Mas, então, isso são discussões que as próprias hijras estão entendendo e mudando. Então, tem hijras que se tornaram ricas ou que vêm de famílias ricas que as reacolheram e criaram instituições para poder ajudar a fazer cirurgias naquelas que se entendem assim. Mas até então, essas mulheres que eram ostracizadas só tinham uma alternativa. A mesma coisa aqui no Brasil, prostituição. Porque lá atrás, então elas iam, abençoavam casamentos e tal, ainda fazem isso. Mas o mundo foi mudando e tão velozmente na Índia, que até isso se corrompeu bastante. Eu suponho que antigamente, com todas as violências que o mundo antigo contivesse, pelo que a gente lê, elas eram muito mais bem entendidas e mais bem aceitas, até porque, a gente estava falando de Krishna, o próprio Krishna e o Vishnu, em vários momentos, se coloca como mulher. Tem um deus, por exemplo, no sul, Ayappa, que ele é filho de Shiva com o Vishnu. O Vishnu vira uma mulher, vira Mohini, tem um filho com o Shiva e de repente desvira, volta a ser Vishnu e vamos lá, a vida que segue. Esse entendimento, essa possibilidade de tomarmos todas as formas, é uma das coisas que me encanta em todas as vias místicas, esse negócio de olhar para dentro, de dizer assim, Ivan e Guilherme são ficções que a gente criou e que a gente convencionou de usar. Mas por detrás desse personagem tem alguém que observa isso tudo e que pode ser e se deleitar com todas as coisas. E é aquela história, né? Que a própria referência, né? Que a gente fala no Namastê, essa questão do meu Deus referenciando o seu. Então, sempre que eles viam alguma coisa, isso há milhares de anos, que diferenciava daquilo que era padronizado, então eles colocavam aquilo como uma divindade também, né? Então a gente vai entender todo o panteão deles, né? Porque para cada indiano tem um deus, né? E é engraçado, é engraçado, porque ao mesmo tempo que vão dizer assim, eles são politeístas, todos esses deuses são manifestações de uma única grande consciência. Sim. Uns vão dizer que o nome dessa consciência é Brahma, outros que é Bhairava, outros que é a grande deusa, que é Shiva, mas assim, eles vão dizer, essa consciência é a mesma consciência da qual eu, você e todos nós participamos. No fim de tudo, Deus está aqui, né? Entre nós, nas relações, no mundo, permeando todas as coisas. A minha experiência com a Índia é o seguinte, extremamente espiritualizada, sim, às vezes perversa, às vezes muito mal também. Às vezes algumas atitudes eles contra eles mesmo, que a gente fala assim, é muito duro. Sim. Um país tão espiritualizado e ser tão, às vezes, tão difícil em relação ao outro, principalmente com as castas mais menos abastadas, digamos assim, eu acho muito difícil. Você conviveu em templos e tudo mais. Como foi para você lidar com as diferenças culturais? Porque a diferença cultural é imensa em vários sentidos. Por exemplo, eu estive em casas que se alguém pisasse num inseto, jogar veneno para barata, para quê? Imagina, é a minha avó reencarnada, alguma coisa assim, o que não está errado, porque vida é vida, não estou questionando isso aqui, tá? Mas é diferente, pra gente choca, né? Eu fico fascinado com essas diferenças culturais, porque, por exemplo, a Índia eu fui me acostumando, né? Então todas as coisas, eu comia com a mão, mas comia com a mão errada, descobri que tinha que ser com a mão direita, então eu fui aprendendo.
Explica por que é com a mão direita. Então, o lance é, você come com a mão direita, que a mão direita é para você fazer as boas coisas, oferecer as coisas, né? Como a maior parte das pessoas é destra, e a mão esquerda é para limpar as sujeiras. Então, e para coçar também. Isso, por onde você limpa as partes e tal. Então, a primeira vez que eu fui comer com a mão, eu tava comendo com as duas mãos, pensando, eu tô arrasando. E aí todo mundo ficou assim, cara, ele botou a outra mão ali. Não, é porque eu tava comendo que nem um animal com as duas mãos. Aí um deles fez assim, just one hand. Aí eu fui com a mão esquerda, eles, não, a mão direita, doido. E aí eu, beleza, eu aprendi a comer. Mas aí eu fui pro Nepal, que é próximo, tem as mesmas religiões, é budismo e hinduísmo, mas é outra cultura, é outra cabeça, é outro jeito de ser. Sim. Eu falo que o Nepal é a Índia com birita, né? Porque lá eles bebem bastante, eles têm uma vida mais... eles têm uma vida mais aberta, né? Menos moralista que a dos indianos. Engraçado, mas é outra cultura também. Outro mundo, outro universo. Eu acho fascinante isso, assim... a gente dá a possibilidade do outro mostrar um outro jeito de ver a vida para nós. Porque se a gente prestar atenção, não é só de um país para outro. Aqui nós, no Brasil, temos muitas brasilidades que nos deixam familiares uns com os outros. Mas que nem uma vez eu chamei uma amiga minha do Rio Grande do Sul, falei, tia, tá doida? Aqui em São Paulo a gente fala isso pra brincar com alguém. Então, sabe que a gente chama de prima, né? Certas moças. As garotas de programa a gente chama de prima aqui. No Sul é tia. Então eu chamei essa amiga de tia, ela ficou emputecida comigo. Literalmente, né? Sim. Você chamou ela de tia, tá louco? Eu não sou tia, ela não queria me explicar por quê. Aí a gente passou em frente a gente tava numa viagem, ela fez assim, ali a casa das tias. Aí eu, o que? Aquilo é um prostíbulo, né? Ela, então, isso que é tia. Aqui vocês chamam de... Agora entendi, cara pálida. Entendi. A que você se referia. Pois é, então, e nós estamos no mesmo país, falando a mesma língua. Ou seja, a maior parte das vezes, até os nossos conflitos com as pessoas que são próximas e íntimas nossas, se dão por essa falta de abertura na comunicação. Os sufis, que é a mística do Islã, que eu gosto muito de estudar, vão dizer sempre que o outro... Não importa quanto tempo você tem de convivência com ele, ele é sempre o que a gente chama de barzakh. Ele é um istmo, ele é uma coisa que é e não é. Ele é um conhecido desconhecido, para sempre. O outro sempre vai ser um universo conhecido e desconhecido seu. Eu posso conviver com você a minha vida inteira, mas vai haver coisas do Ivan que vão ser só do Ivan e que eu nunca vou rastrear. Então, essa possibilidade de adentrar a intimidade, a vulnerabilidade do outro só acontece quando você devolve e deixa o outro adentrar na sua vulnerabilidade. E escuta, e presta atenção, e se coloca presente. E isso é a base da atenção que ajuda a dissolver os conflitos, eu acho. É a vivência, né? É a vivência e a aceitação de que não existe verdade, não existe mentira, tudo depende do ponto de vista e tudo depende de que lado você está da moeda. Certo, errado, branco, preto, escuro, claro, azedo, doce, depende da percepção de cada um também. É por isso que quando você vai para outro lugar, a gente fala assimilar a cultura. Ou você vai embora, né? Ou você vai embora. Existem coisas que são questionáveis em qualquer um de nós, em qualquer cultura, né? Então, assim, sei lá, você vai falar, não, é cultural que em certos lugares a mulher seja apedrejada. Não, gente, então, pode ser cultural 1000 anos atrás. Hoje, a gente tem que discutir esse tipo de coisa. Né? Então, assim, tem anomalias dentro da nossa sociedade que você vai falar assim, isso aqui já passa do lugar do costume, a gente precisa discutir. Então, é assim que a gente desenvolve, inclusive, toda a cultura discutindo a si mesmo. Mas, de fato, na nossa vida íntima, desde que eu não esteja ferindo o outro, ninguém tem nada com a minha forma de ver o mundo, né? É aquela história, a gente brinca muito com a situação, né? Uma vez eu fazendo uma viagem, eu não sei, acho que foi de Dubai para o Brasil, eu não me lembro se foi daqui se foi dos Estados Unidos para Dubai, eu não me lembro mesmo. Foi uma dessas viagens que eu fiz por Oriente Médio. Aí tinha uma Brahmin sentada na minha frente. Então você tem aquela televisãozinha, então você mexe nela. Por algum motivo, ela se incomodava quando eu mudava o canal. Ela virou 2 vezes para trás e me falou alguns desaforos. A última vez eu falei para ela, se você não calar sua boca, eu vou te rogar uma praga. Acabou. Aí a pessoa que estava comigo falou assim, mas o que você fez? Eu falei, não, eu disse que ia rogar uma praga nela.
acabou a briga. Acabou a discussão. Aí a pessoa riu até, né? Nem rogar praga, nada, nem acredito nisso. Mas a questão é, você tem a questão da cultura. Como ela é uma brahmana, como ela tem um poder no país dela, ela estende esse poder. Ah, sim, sim. Isso... Ela estende esse poder e ela acha que ela pode tratar todas as pessoas do mundo daquela forma. Daquela forma. É muito impressionante isso. Até mostrei isso para os alunos agora, que a gente também encontrou um senhor Brahmani, e eles são alguns dos tradicionalistas que ainda se vestem como se vestia um tempão atrás. Sim. Então, tava de dhoti, lung e tal, coisa que você não vê mais na cidade grande. E eu falei para eles, eu falei, olha, muito provavelmente esse senhor não comeu nada que foi oferecido no avião, vai chegar em casa e vai fazer um monte de banho de purificação porque ele teve que conviver com pessoas assim, normais. E eles estendem isso para o mundo, né? E vão sofrer, né? Porque o mundo não vai aceitar isso. De fato. O mundo não vai aceitar isso, o mundo não é obrigado a aceitar isso. É engraçado, né? Porque o Acharya, né? O Acharya Timarsina, que é o meu guru, que está lá na Universidade de San Diego, não só é outra coisa, ele é Brahmani, ele é muito fascinante isso, né, que eu te falei, a gente não tem essa perspectiva, porque ele sabe rastrear e tem os nomes de ancestrais dele para mais de 1.200 anos atrás. Então, assim, trocentas gerações, a gente não sabe o que é isso, né? Eu sei até o nome da minha tataravó. Eu sei de 600 anos, que legal. Eu acho que já é muito. Pois é. 1.200 é demais. Uma loucura, né? Eu sei de 600 anos porque eu tive talvez a sorte ou não, porque isso para mim também não significa nada, é uma questão biológica, né? Eu creio na questão espiritual. Então, carne é carne, né? Mas é porque eu fui obrigado a fazer uma investigação quando eu estava tentando a minha cidadania europeia, e eu consegui, dentro de uma igreja, a família ficou por muito tempo ali. Uau! Então eles tinham toda a documentação numa igreja na Espanha. Que legal! Então, da parte da Espanha, sim. Da parte da Itália, eu não tenho tanta gente. De que região da Espanha? Granada. Olha que num lugar chamado Santa Sé. Que era onde a galera... onde havia essa confluência entre os sufis e os judeus. Um lugar chamado Santa Sé. Né? Que legal. Então, nós tínhamos, assim... As igrejas lá mantêm, né? Essas documentações, essas coisas. Então, eu consegui. Mas eu acho já demais. Porque não tem nenhum sentido, né? Mas é legal você saber de onde o lugar que você está aqui agora, de onde você veio, né? Quem são esses que constituíram a história da qual faz parte, né? Pois é, querido, mas aí entre aquela história aí você vai descobrir, por exemplo, numa viagem que uma ancestral sua era uma cristã nova e que foi deportada do Brasil na época da época ainda da Inquisição como judia e parou nos Estados Unidos, que não tem nada a ver, depois voltou para o Brasil. Eles pagavam as pessoas porque eles iriam para ser executados na Europa, né? Era assim que eles faziam. Sim. Aí pagou para descer nos Estados Unidos, que era chamado um lugar de liberdade, depois voltou para o Brasil. Então você começa a mexer numas histórias e de repente, não é isso que a gente busca. Você sabe que com toda a feiura dessas coisas da história humana, ao mesmo tempo eu falo, a nossa capacidade de superar essas coisas naquele contraste de quanto mais trevas também, na mesma medida há mais luz. A luz, sim, porque uma coisa depende da outra, né, infelizmente. Você sabe que quando eu estava fazendo o caminho de Santiago, inclusive, eu parei num dos mosteiros, e como essa coisa, né, da gente ser espiritualizado, eu sentava toda hora para meditar, as freiras adoravam isso. Daí ela me deu um livro sobre a Sor Ângela, que foi uma freira, acho que alemã, e que morreu por defender crianças durante o Holocausto. E ela me falou isso na época. Ela falou, olha, você vê que coisa, que Deus é tão curioso, porque no meio do horror surgem pessoas que fazem a gente lembrar do que é ser humano e do que é ser divino. Não acho que a gente precisaria fazer essas coisas para isso. Mas se elas acontecem, olha que coisa enriquecedora poder olhar sob essa perspectiva. Não, Deus tem um bom humor incrível, né? Eu digo que Deus tem um bom humor incrível. Meio sádico às vezes, né? Deus tem um bom humor incrível, né? Porque ele é um piadista, né? A gente vê situações e a gente fala, olha, né? É impossível. Uma das regiões que mais teve aderência, né? Digamos assim, foi a Alemanha, e é um dos lugares também onde teve mais mártires, né? Contra. E as pessoas não sabem disso, né?
existiam resistências de todo jeito, né? Uma hora a gente pode até conversar sobre essas resistências. Mas enfim, a gente conversou... Eu estava falando só sobre o Acharya, do meu guru, é que ele é Brahmana e tudo mais, e eu estava super preocupado de receber a iniciação dele, porque, poxa, eu sou gay, sou casado com um cara, e eu falei, Acharya, né, eu tenho o amor da minha vida e tudo mais, eu não vou abrir mão. Ele olhou pra mim e ficou com a cara de tipo, o que você tá falando? O que você tá falando, cara pálido? Ele falou, assim, o que você faz na tua vida íntima não é problema meu. Ainda ele deu uma zoada, assim, porque eu comentei pra ele que eu tava fazendo as práticas e tal. E aí ele falou, vocês estão fazendo essa prática pra Deus, não é fácil. Toda vez que uma mulher entra na tua vida, ela te vira do avesso. Ele olhou pra mim e fez, eu sei que você não curte mulher, mas entenda, quando uma mulher entra na sua vida, ela vira tudo do avesso. Então, assim, ele sabia levar isso numa boa. Outros brahmanes, assim como outros cristãos, ou como outros espíritas, vão olhar e falar assim, isso é pecado. É mais umas pessoas distanciadas da espiritualidade. Do que a espiritualidade de fato, é verdade. Porque dentro da espiritualidade não há esse tipo de julgamento, né? Sobretudo sobre o foro íntimo da vida das pessoas. Viva e deixa viver, né? Exato. A forma como você resolve viver a sua vida íntima não reflete o que você é na sua vida, e reflete também no seguinte sentido. Porque não é uma coisa ruim, não é como se você fosse ruim de um jeito e bom do outro. E no meu caso é justamente o contrário, sabe? Assim, meu casamento me faz uma pessoa melhor. Não tem nada de ruim na vida que você tem ou deixa de ter. O que é ruim é a forma como você trata as pessoas, é a forma como você pode ser um mau profissional em outras coisas. Sem dúvida. Então isso é ruim, né? O resto tudo é bom, né? Cada um que viva a sua vida como queira. É o que eu sempre digo, não precisa aceitar, só respeite. Exato. Tá tudo certo, tá tudo em casa, né? Então, nós falamos bastante sobre essa questão da cultura, mas agora eu quero que você fale um pouquinho sobre a prática espiritual no seguinte sentido. É uma mudança de vida. O yoga, quando ele é um praticante, não só... Porque hoje você faz um cursinho de 2, 3 meses, você dá aula de yoga, hoje, né? Aquela coisa assim que é meio complicado. Mas o yoga mesmo, ele tem toda uma tradição de vida, não é tradição de vida, ele tem todo o método de vida que vai seguir uma certa tradição e tudo mais. Então são exigências físicas, são exigências que, né, as pessoas falam assim, não, eu não faço yoga porque é uma coisa mais leve, eu gosto de fazer prática de esporte. Então eu falo, gente, para praticar o yoga de verdade. Yoga não é ginástica, né? Mas eu não consigo. Eu não consigo. Tem posições de yoga que eu não consigo nem imaginar. Né? E vocês têm que ter uma força muscular para aquilo ali, uma força do abdômen, de respiração, de tudo, que é incrível. É incrível aquilo ali. Né? Então eu falo para as pessoas, olha, tem questões alimentares, tem muitas coisas, né? Você pratica, você é vegetariano, você é vegano? Não sou vegano. Na verdade, eu tenho algumas restrições na dieta, mas Você come o que você tem vontade? Mas eu tenho algumas observações da minha prática, coisas que eu não posso comer, que eu escolhi não comer por conta das orientações. Mas o lance o Yogananda tem uma história sobre isso que é bem legal. Nos conte. Tem um discípulo dele que era ator famoso em Hollywood e vira para ele e fala assim, mestre, eu ouvi a vida inteira todo mundo me dizer o que eu não posso isso, não posso aquilo, afinal de contas, o que é que eu posso? Aí o Yogananda olha para ele e fala assim, você fuma? Sim, então pode continuar. Você bebe? Bebo, então pode continuar. Você transa com quem você quer toda hora? Então pode continuar. Ele fala, pera. Você está dizendo que eu posso vir aqui, meditar com o senhor, aprender com o senhor, mas quando eu desço lá, posso continuar com a minha vida do jeito que ela é? Ele, absolutamente sim. Agora, o que eu não posso te prometer é que ao praticar o que eu te ensino, o desejo de fazer todas essas coisas não saia naturalmente de você. É incrível isso. Esse é o lugar do abrir mão, né? Meu mestre fala, não se pode abrir mão daquilo que ainda te faz falta. Então, quer dizer... Olha, gente, isso é de uma profundidade... Então não se pode abrir mão daquilo que ainda te faz falta. Ele está dizendo, faz o que você quiser? De jeito nenhum. Ele está dizendo, toma consciência do que te faz falta. Você tem força para transmutar esse desejo em outras coisas ou para dar forma para ele. Mas você precisa ser lúcido sobre esses desejos. Então o yoga, ele vai se basear, e no meu caso assim,
existem formas de yoga que são bastante físicas. A minha prática, vários desses praticantes mais físicos não fariam. Não fariam por não ter resistência, da mesma forma que eu não faço a prática deles. Então eu pratico horas de meditação. Eu fiz um retiro uma vez que eu fiquei sentado em volta de 4 fogueiras e o sol durante 5 dias, 13 horas. E você não me parece uma pessoa com essa paciência toda. Eu sou a prova de que meditação serve para todo mundo, porque eu sou diagnosticado TDAH, né? E eu consigo meditar por horas e horas a fio. Faço práticas de 9 horas, 10 horas e não saio dali. Ok, vou ter que praticar com você meditação, querido, porque a meditação... Não, porque eu olho para ele e falo assim, né? Eu falo, gente, o cara faz meditação, ensina meditação, e eu tô vendo que ele tem uma coisa assim do momento de agir, de vivacidade, né? Então você vê que é uma questão de prática. É porque a gente confunde meditação com estar pasmado. E não é isso, né? A serenidade não é um estado exterior. Por exemplo, a Monja Coen, ela tem um jeito muito fácil, muito calmo de falar, é uma delícia ouvi-la. Mas quem convive com ela por perto, ela é super brava, ela é super energética. Eu sei. Ela é muito brava, assim. Eu sei. Eu sei. Então, assim... não, então é tudo fake. Não! Fake é você achar que estado de presença e de consciência, estado meditativo, seja condicionado a falar de uma forma blasé. E não é isso. Mas eu sou uma pessoa relativamente blasé. Mas isso é você. Agora, se eu sair um pelo de rato fora, eu posso virar um elefante na plantação de morango. Não é? A Rafinha me conhece. Eu entorno o caldo rapidinho. Então, mas aí você não está forçando. Não, você assim. Porque eu sou assim, eu sou natural. Exato. Não é porque tem que ter essa naturalidade. E isso é uma das coisas belas do yoga. É o caminho da união do ser consigo, do ser com Deus, do ser com o outro. Isso que significa yoga, para você se tornar quem você é. Então, quer dizer, eu sou a prova de que qualquer pessoa pode meditar. Eu faço meditações de horas a fio. Tava lá, meditei na montanha, meditei na caverna, meditei em volta das fogueiras. Todo mundo viu, assim. Todo aluno meu veio meditar por horas a fio, subir montanha descalço. Poxa vida, o Guilherme é um yogi. A única diferença entre eu e as outras pessoas é, eu faço. E eu comecei a fazer, Ivan, de teimosia, de pirraça. Eu sempre fui muito cético. Então, quando meu mestre falou, isso aqui é Kriya Yoga, isso aqui vai te ajudar, eu olhei para ele e falei assim, vai ajudar porra nenhuma. Vou fazer só para te provar que não funciona. Minha maior preocupação é a vontade de fazer xixi, cara. Você levanta e faz xixi, cara. Essa não era pra agora. Mas você sabe que nas fogueiras, quando eu fiz essas... Primeiro eu vou te ensinar a fazer meditações curtas, né? Todo mundo que estudar comigo e tal, vai aprender que o estado meditativo, ele é um cultivo. Assim como você cultiva uma plantação, assim como você cultiva um estado... Mas você vai começar com meditações curtas. Se tiver vontade de fazer xixi, você levanta e faz. Você levanta e faz, porque não adianta você molhar onde você tá também, né? Porque você vai criar uma situação desagradável, não vai ficar legal, né? Agora, e também porque não pode ser tortura. É isso que a gente também tem que entender. Atenção não é forçar a barra da sua cognição. Atenção é deleite. A gente só presta atenção de verdade no que nos encanta amorosamente. Aquilo pelo que eu tenho amor me captura de tal forma que o resto desaparece. Porque o que a gente tem de verdadeiro para dar para alguém, mais do que presente, mais do que trabalho, é a presença, é o nosso tempo de vida. E nosso tempo de vida é o nosso amor. E é uma doação incrível, né? É doar vida. E você olhar para dentro, você querer investigar, afinal de contas, quem sou eu? Quem sou eu para além dos rótulos, dos tumultos e tudo mais? É um ato de amor, um ato de amor próprio. Então, esse lugar da prática meditativa não é o lugar da tortura, mas é o lugar de uma super interessante e maravilhosa aventura na qual você vai explorar quem, afinal de contas, por detrás dos véus da ignorância, é você. Então, eu não comecei fazendo 13 horas de meditação, eu comecei fazendo 20 minutos, que pareciam durar para sempre. Mas hoje, 15 anos depois, o efeito é muito interessante. Eu pratico muito a meditação guiada, porque como ministro muitos cursos, muitas essas coisas, eu trabalho muito com essa meditação guiada. A meditação guiada, você distrai a mente, né? Porque a mente, se você você não segura ela, né? Ela é um fogo borra abaixo,
ela é uma carruagem de fogo morro abaixo. Então, você não pode lutar contra isso, né? Se vê o pensamento, deixa ele passar, né? As pessoas acham que a meditação é você ter um Parar de plano pensar, parar de pensar. E isso é quase que impossível, né? Primeiro que fazer o cérebro parar de funcionar é morrer, né? O Sim. cérebro vai estar fazendo sinapse o tempo todo. Exato. Nos estados alterados, no samadhi, o pensamento normal, o pensamento discursivo, dessa vozinha que cai blá 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 blá, isso para, mas é uma outra cognição, uma meta. É a mente inquietante, né? É uma outra história. Isso. É essa mente que fica ali, desejando, avaliando, querendo, buscando. Você vai aprender a primeiro fazer as pazes com ela. E depois você vai usar de algumas âncoras, né? Ou a respiração, ou algumas outras técnicas, para que, em aparecendo o pensamento obsessivo, você saiba como afastá-lo. Porque o lance é assim, não tem como você cortar, de fato, o pensamento, no sentido de dizer assim, Ivan, não pensa no macaco azul. Pronto, só tem macaco azul pulando na tua cabeça o tempo todo. A mente não funciona por negação. Obrigado pelo macaco azul. Eu tô pensando nesse macaco azul agora por um bom tempo. Não é? Então assim, não dá pra você dizer não pensa em. Não é assim que funciona. Você vai dar outra coisa. Meu mestre costuma dizer assim que você nunca tira algo de alguém se você não tiver algo de melhor para oferecer. Então, a mesma coisa com a sua mente. Você não vai tomar o entretenimento dela com os pensamentos, roubando ela desse processo. Você vai dar outra coisa, o mantra, a atenção para outras focos. Dizem que o mestre chega quando o discípulo está pronto. Mas se o discípulo está pronto, para que ele quer o mestre? Eu acho que não é quando o discípulo está pronto para ser mestre, é quando ele está disposto a ser discípulo, a ser disciplinado. Shri Ramakrishna, que foi um grande místico do século XIX, dizia isso. Ele falava, mestres existem aos montes, de todos os tipos e de todas as doutrinas. Discípulos verdadeiros, esses sim são raros. Ou seja, ser discípulo significa o quê? Prestar reverências cegas a uma pessoa e fazer a vontade dela? Não. Significa engajar-se em uma disciplina tal em que você vai insistir naquele método até você se transformar. Você vai entrar num processo de entrega e de observação e de atenção e de amor em que você vai se render a um outro modo de ser para despertar um outro jeito de viver a vida. Então, discípulo é aquele que pratica com disciplina, é aquele que de fato se compromete muito seriamente com a atenção de olhar para dentro. Na nossa tradição da Kriya Yoga, embora o guru seja uma pessoa muito importante, ele é quem te transmite a iniciação, o guru ou o acharya, o mestre maior da nossa linhagem, que é um mestre chamado Lahiri Mahashaya, ele dizia, sempre que as pessoas queriam tocar o pé dele, ou dizer, o senhor é o guru, ele dizia coisas como, a sua alma, o seu eu verdadeiro é o único verdadeiro mestre. Okay. Então tem uma carta dele muito bonita para um discípulo, em que a pessoa fala assim, estou sabendo que o senhor é um grande iluminado, tararatata, quero ser seu discípulo. Ele fala assim, olha, só a consciência pura é o verdadeiro guru. Eu jamais ficaria entre você e Deus. Eu posso te transmitir a iniciação, mas descobrir esse mestre é com você. Ok, confirmando para mim uma coisa que eu falo sobre isso, né? Eu inicio dessa forma. E os mestres, de fato, não estão entre nós. E eles estão dentro, né? Eles estão dentro. De fato. Os mestres verdadeiros, eles são um canal para isso. Eles são um facilitador para esse olhar para dentro. Um mestre verdadeiro não tem ego e, portanto, ele é um tubo ou um espelho para esse seu lugar. Né? Tem uma passagem da autobiografia de um yogi em que o Yogananda tenta fugir do mestre dele e tal, e quando ele volta, ele fala assim, o senhor não está bravo comigo? E o mestre dele olha para ele e fala, não, porque o mestre dele era super bravo e tal, mas ele estava de boa. E ele fala assim, o senhor não está bravo comigo? Ele fez, não, eu jamais te utilizaria para os meus próprios fins. Somente a sua verdadeira felicidade me interessa. Quer dizer, eu não estou preocupado em te controlar, em criar uma seita em torno de mim. Eu quero que você se desenvolva. E se você estiver disposto, disponível, eu te ensino. Se você não quiser, eu vou te amar da mesma forma. É aquela história sofista daquele mestre que estava preparando-se para desencarnar e chama, né? O principal discípulo, você conhece a história, né? Ele chama todos os discípulos dele ali e fala assim, olha, aquele dentre vocês que resolveu o problema desse vaso lindíssimo e caríssimo será um novo mestre, né? Todo mundo fica ali e tal, de repente levanta um pentelho, pega o vaso e pum, você é um novo mestre. Quer dizer, ele resolveu. Se o problema era o vaso, quebra-se o vaso. Então, muitas vezes, a pessoa tem sim que sair fora, dar um tempo, quebrar padrão. Quebrar aquele padrão, né? Então, às vezes, é sobre quebrar esse padrão. É só sobre isso. O caminho espiritual verdadeiro, de qualquer tradição que seja, é sobre te ensinar
a quebrar com essa mente condicionada. Porque Sim. a gente é adestrado todos os dias. A gente é adestrado todos os dias, através da língua que a gente fala, a cultura que a gente pratica, o tempo e o lugar em que a gente nasceu. Todas essas coisas nos cultivaram um comportamento e um modo de ser. O legal, por exemplo, de quando a gente sai para viajar para outros países é que a gente vai vendo outras culturas e sendo permeado por outros jeitos de ver o mundo. Mas dá para ir mais fundo do que isso e descobrir que esses jeitos que a gente inventou de ver a vida, de ver o outro, de sentir o mundo, nós podemos mudar. Se a gente inventou, a gente pode trocar. Tem um mestre que diz assim: o mundo é como você o vê. Portanto, talvez seja a hora de trocar a prescrição das lentes com as quais você escolheu enxergar o mundo. Às vezes a questão é o óculos, né? É isso aí. Às vezes a questão é o óculos. Nós iniciamos o nosso bate-papo e você gentilmente, né? Eu honro o seu Deus interior por ter aberto dessa forma a questão do suicídio. Uhum. Porque muitas vezes nós chegamos a um ponto de vida, às vezes você que está nos ouvindo, nos vendo agora, pode estar com essa pulguinha atrás da orelha, né? Olha, gente, a vida está difícil, a vida não compensa, a vida é isso, aquilo. Prefiro ir embora, né? Prefiro deserdar, né? Não é uma boa ideia. Porque nós temos a eternidade, então não adianta. É como se você estiver fazendo um exercício e parar no meio. Tem que voltar para terminar, que saco, né? Vamos seguir. Mas a gente sabe que nem sempre é uma questão de querer só, é uma questão química, é uma questão espiritual, é uma questão, tantas questões. Então você trazer isso, né, de um rapaz novinho, uma criança de 18, 19 anos, num processo, né, de desespero, e de repente você se torna um yoga, de repente você encontra uma luz, encontra alguma coisa, isso isso fortalece a fé de muita gente que está, né, nos vendo agora. O que foi mais difícil para você nessa transição do desespero para um processo de despertar? Admitir que o problema não estava fora, estava dentro. Então entender assim. Então o que eu estou querendo dizer para você que está passando essa dor, não é que o problema seja culpa sua, mas dentro desse universo inteiro que é você, existe um mundaréu de sofrimento, mas existe uma imensa possibilidade da construção de um estado de vida que vale a pena. Se a gente está olhando por um único ângulo e tudo que você vê é quem te abandona, é quem te maltrata, é quem não te compreende, experimenta olhar para o lado. Acho que a gente sempre pode, quando a gente para, respira e observa, encontrar mãos amigas para nos tirar do desespero. Eu acho que é um argumento fraco a ideia de que, né, porque o que as religiões vão dizer, você vai se matar e você vai para o inferno. Não. Porque o inferno já está acontecendo no coração e na mente dessa pessoa. Quem tem depressão, quem já passou por crise suicida, sabe. Isso é inferno, é uma dor, é uma angústia que não cessa. Mas existe saída, existem lugares em que você já viveu dentro da sua mente que não foram esse desespero. Tenta achar esses lugares, esses caminhos para esses lugares. Procura ajuda médica se preciso, sempre, né? É importante isso, esse preconceito com a psiquiatria tem que acabar. Tem que acabar, gente. É procurar um médico, é corrigir quimicamente. E pedir ajuda dos amigos, da família e testar. Eu digo assim, se acontece qualquer coisa depois que a gente morre, e eu acredito que aconteça, o único problema de se matar é que você não se livra da única pessoa que está te causando esse sofrimento todo. Você vai te acompanhar. É a mesma coisa da galera que fala assim, eu quero abandonar tudo, ir pro mosteiro. Tem um problema, né? Você leva você junto. Leva você junto. A grande mala é você mesmo. Você é o mala da sua vida. E se não acontece nada depois, você está deixando de lado a oportunidade de ver uma vida que é tão vasta. Eu acho que o começo e que foi difícil para mim, Ivan, foi perceber que eu não era o centro do mundo. Então esse é o ponto que assim... É o ponto de atrito e o ponto de libertação. Porque eu não nego a dor e o sofrimento de quem passa por depressão, eu sei disso, e eu falo que as 2 crises depressivas que eu tive foram muito curiosas, porque quem tem depressão sabe que, embora seja um sofrimento insuportável, há uma lucidez cínica. Mas há uma lucidez implacável. Você olha para as coisas meio que como elas são. Mas você esvazia elas de compaixão. Você esvazia elas daquilo que dá sentido para a vida. E o que é que dá sentido para a vida?
eu acho que são 4 coisas que viram o que a gente chama de amor. A primeira delas é compaixão. É você reconhecer que sofrimento não é uma coisa que você passa sozinho, você não é o centro do mundo, e desejar o fim do seu sofrimento, do sofrimento do outro, na igual medida, te põe em movimento para trabalhar para algo maior. Alegria empática é você ser capaz de ser feliz com a felicidade do outro. Algo que nunca vai te afetar, que não vai melhorar a sua vida, mas você ser capaz de ser contente com o contentamento do outro é muito digno. É bondade amorosa, é você querer trabalhar pela felicidade comum. Coletivo, né? É entender que assim, o outro sou eu sou o outro. O outro é um alter ego, é um outro eu. Então, de novo, eu não sou o centro do mundo. Se eu consigo expressar alegria em alguém, essa alegria volta para mim. Não é um ensinamento moral quando Jesus ou esses outros mestres indicam para a gente estender a mão. É um ensinamento técnico. Ou seja, o que eu quero dizer é, não é um mero mandamento para a gente ser bonzinho, mas ele está dando a fórmula ali. Você quer se livrar do sofrimento? Então, São Francisco, na oração, ele diz isso para nós. Olha só, fazer com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Ele está querendo dizer assim, embora esse poema, pelo que eu sei, na verdade ele é francês, né? Não foi São Francisco que escreveu? São Francisco, ele cantava isso entre seus discípulos. Uhum. Ele cantava entre seus discípulos, porque São Francisco tem uma questão que a igreja não abre isso claramente, mas nem mesmo o crucifixo São Francisco usava o tal, né? E ele era uma pedra no sapato da igreja. Ele né? era um pé no saco da igreja, né? Pé no saco. Porque ele era verdadeiro, né? É verdadeiro. Então, por exemplo, São Francisco jamais participaria de qualquer condenação da igreja. Diferente de Santo Agostinho, né? Verdade. E Santo Agostinho só não transou com as pedras porque machucava, porque o resto Santo Agostinho fez tudo. E depois, quando ele se converte, vira um moralista insuportável. Vira um moralista insuportável, cria até o inferno dos inocentes, né? Que é o purgatório dos recém-nascidos que morriam sem o batismo, né? Que isso foi cair por terra na igreja acho que com Bento XVI. Bento XVI que derrubou isso. Então é um absurdo, né? A igreja tem umas coisas assim. Aliás, eu tenho pavor de gente boazinha e moralista. Gente boazinha põe veneno para rato, para matar o cachorro do vizinho ou o gato do vizinho. Aquelas velhinhas boazinhas com aquele cabelinho branquinho, cheirosinha, ela fala assim com você, mas ela bota veneno para matar o cachorro do vizinho. Gente boazinha faz isso. Gente boazinha fica no portão esperando o outro passar para os maus também envelhecem, né? Então gente boazinha faz isso. Gente boazinha é complicado. Eu prefiro gente ruinzinha, sabe por quê? Porque fala a verdade, fala o que sente, né? E na verdade são pessoas incríveis. Mas o negócio de gente boazinha pra mim me incomoda. E me incomoda também o moralista. Atrás de todo moralista tem um pervertido. É verdade. A pessoa que não tem perversão, a pessoa que não tem desvios, que eu também não acredito nisso, mas enfim, desvios. A pessoa que não tem isso, ela não cuida da vida alheia. Cuidou da vida alheia, tem que ver o que vai na mente. Eu acho que assim, todos nós temos nossa sombra, né? O Jung fala muito disso, e ele diz, olha, ou você reconhece, entende e trabalha com a tua sombra e admite que ela está aí, ou ela vai trabalhar e dominar você, né? Então... Freud diz diferente. Freud diz assim, ou você leva pra cama ou te enlouquece. Tá? Então assim, e aí a outra quarta coisa que eu acho que faz a vida valer a pena é equanimidade, né? Quer dizer, olha para as coisas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Então, alegria empática, bondade amorosa, compaixão e equanimidade são 4 lentes pelas quais a gente pode olhar para a vida que tiram a gente desse sufoco e desse desespero. O mundo não está no centro do teu umbigo. O mundo é muito maior do que você. E você pode apreciar a vida de uma forma diferente se você se integrar com ela. Se você prestar atenção, como eu queria viver em outro país, ou ter outra condição financeira, ou viver em outra época. Assim, não tá. O que você faz com o lugar em que você está? Como é que você faz para apreciar você? Mas a minha vida é toda cheia de sofrimento. Guilherme, como você fala isso para alguém que está vivendo no meio da guerra? Olha, em primeiro lugar, quem vive essas situações extremas geralmente tem uma paixão de viver e uma força de lutar pela sobrevivência muito maior do que a gente. De fato, o problema existencial é para quem tem algum tempo de olhar para si mesmo.
A questão é que tipo de método e por que lado você está olhando para o problema existencial? Para se tornar simplesmente pessimista ou porque você quer de fato entender quem você é? É a questão de perspectiva, eu acho. Aqui em São Paulo tem que descer a Consolação 10 horas da noite para pegar para pegar um metrô na Praça da República, né? Você pode ter duas experiências incríveis, né? Você pode conhecer o inferno na Terra, ou você pode também ter uma experiência de uma cidade linda à noite, né? Depende de quê? Depende do seu ponto de vista, como você quer olhar o mundo. Eu vejo o mundo por uma lente colorida. Eu coloco ou um óculos azul. Se você prefere o cor-de-rosa, coloca o cor-de-rosa, o amarelo, escolha a cor que você quiser e bota na lente do seu óculos, porque a gente pode ver o mundo como a gente quer também. Não é? E a gente não está falando aqui de delírio, né? De não. inventar um mundo que não existe, mas é de olhar sob uma certa perspectiva. Mas o que existe, na verdade? O que é real, na verdade? É essa convenção, né? A gente admite que realidade é aquilo que nós dois admitimos, mas a gente nunca vai saber se verde é o verde para nós dois. Filosoficamente, tudo é ilusão, né? Tudo é ilusão. E agora essa ilusão a gente pode direcionar ela pro bom ou pro ruim. Pro bom ou pro ruim. Às vezes eu estou aqui no consultório e olho pela janela, às vezes tarde da noite, às vezes eu atendo até 8, 9, 10 horas. Eu olho e eu vejo pessoas caminhando aqui como se estivessem em Paris. Na cabeça delas, elas estão em Paris, num lugar mais tranquilo, mais menos perigoso, né? Em termos, porque lá também não é brincadeira, a Europa não está brincadeira em nenhuma parte, mas vai estar caminhando já nós chamamos de Élysée, está tudo tranquilo, né? E vejo outras pessoas que não conseguem nem imaginar chegar aqui de dia. Por quê? Porque é a percepção de cada um. Então é bom a gente falar sobre percepção, porque você trabalha com meditação. A gente pode praticar a meditação em plena ação também, né? Aliás, a ideia toda da meditação é transportá-la para a vida real, né? O que eu aprendi com os meus professores é: a prática tem que transcender a prática. Se a prática é só um momento de se desligar do mundo, se alienar das coisas, né, e criar uma realidade falsa na qual tudo está bem, mas depois quando você sai da meditação, você continua sendo a mesma pessoa amedrontada, ou a mesma pessoa cretina, ou a mesma pessoa, né, rancorosa, melindrada, então a sua prática não serviu para nada senão distrair e entreter seu ego. Nesse sentido, vai jogar buraco, vai no cinema que você vai ter menos trabalho, não vai doer a bunda, não vai doer a perna, não vai ter... Então assim, ou a sua prática serve como instrumento para você transbordar aquela paz, aquele autoconhecimento para a vida real, ou ela é só enfeite. Ela é só enfeite. É uma coisa que... ela tem que ir além, né? Ela tem que quebrar aquela... No teatro a gente chama de quarta parede. Ela tem que quebrar aquela parte de parede. Perfeito. Ela tem que sair do palco e para o público. Exatamente. Ela tem que transcender. Hoje você tem um grupo de prática de yoga também. Você tem alunos. Você tem um grupo de prática em todo mundo no mesmo nível. Como é que funciona isso? Meu trabalho ele tem 3 frentes, né? Uma frente acadêmica, uma frente empresarial e uma frente espiritual mais profunda, né? Da via mística íntima. Então assim, a via educacional é o meu trabalho acadêmico, né, com neurociência e tentando mostrar os caminhos da meditação dentro do processo acadêmico rigoroso. O meu trabalho empresarial gira em torno de palestras, workshops, mecanismos... Cada um escolhe como quer enlouquecer, né? É uma questão de opção. Então eu levo para dentro das empresas essa cultura meditativa, do bem-estar, do equilíbrio emocional. E o caminho mais profundo é o Instituto Revolução de Si, onde a galera que me acompanha nos vídeos e tal, queira estudar comigo, aprender as práticas mais sérias, e essa galera que faz retiros, vivências comigo, vai comigo para a Índia, eu mostro como é que as tradições funcionam. Então todo ano tem as viagens para a Índia, vai ter outra agora em janeiro. Então essas pessoas que querem fazer esse mergulho mais profundo e sem medo olhar para o espelho da consciência nus, nesse espelho, então aí o Instituto Revolução de Si existe para isso. Instituto Revolução de Si. Revolução de Si. Bom, você é um escritor também, entre outras cositas, mas você trouxe 2 livros. Está faltando o de meditação também, o Revolução de Si. Então nós temos aqui
A Eterna Dança Cósmica. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Esse é o que eu conto minhas aventuras e desventuras no mundo espiritual. Sua aventura e desventura no mundo espiritual. É porque você começa no kardecismo, né? Tem toda uma experiência, toda uma vivência, e depois você volta. Ah, não, e aí eu fui fazer várias coisas, fui para Umbanda, Candomblé, mais um monte de coisa, e depois fui viver o caminho dos yogis. Eu imagino que foi muita correria, não foi fácil. Esse é um romance. Esse aqui é o No Coração da Índia, uma jornada de consciência. Então é uma história ficcional, todo mundo fala, não é você, o Daniel, não sou eu, mas sob os olhos de um personagem cético, eu mostro os cenários pelos quais eu passei, eu mostro os lugares onde as escolas de sabedoria tradicional da Índia estão. Então é um jeito de um personagem que não conhece a Índia mostrar para nós que tipo de filosofias tem por lá, que tipo de mestres tem por lá, o que se encontra na Índia. Então, interessante. O terceiro? O segundo é A Revolução de Si, Desperte Já, a Essência da Meditação. Ele é um livro que fala de filosofia da meditação, da história da meditação, como praticada, várias técnicas e formas de você praticar. Então ele é um livro bastante completo, com uma bibliografia bastante vasta, para você entender a ciência, a filosofia e a prática da meditação. Gente, é um assunto que ficaríamos aqui por horas e horas a fio, porque são muitas experiências, são muitas questões. A Índia, sobretudo, é uma coisa assim incrível. Podemos entrar pela alimentação, podemos entrar pelas práticas sociais, então, são tantas coisas, a própria questão da cultura mesmo, das ações culturais dentro da Índia. Tudo é festa, não é? A Índia é uma festa em todo sentido. Se você vê um casamento, é um espetáculo. Se você vê tudo é um espetáculo. Poderíamos ir, né? Mas nós temos um tempinho e nós conversaremos mais. Com certeza estaremos em outras situações aqui juntos. Eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, né, para que a gente pudesse compartilhar, né, aqui, para que as pessoas entrassem e vissem mais do seu trabalho, mais do seu espaço. Como é que a gente faz para acessar você? No Instagram e no YouTube é só procurar Guilherme Romano. E a gente vai começar agora um novo projeto, um novo canal com os podcasts que a gente já tentou fazer desde 2013, mas agora um amigo que é produtor convidou, então a gente vai começar um podcast chamado Louca Sabedoria. Capaz de quando o nosso programa aqui sair, já tenha saído também. Bom. E, procura Guilherme Romano no Instagram e no YouTube, Guilherme Romano.oficial no Instagram, e daí a gente se encontra por lá, tem um monte de coisas, tem conteúdo toda hora. Eu acho isso bem interessante, vamos compartilhar, não é? Vamos fazer um mergulho. De repente, é o assunto que você estava esperando, né? De repente, é o que você estava pedindo para o universo. E você está passando por aqui agora e acessou, não é? Porque dentro desse grande organismo que é o universo, ou os universos paralelos, universos alternativos, dimensões, enfim, é tudo um corpo só, são células, né? E de repente essa célula chamada planeta Terra, com as células, né, que somos cada um de nós, estamos aí, nos curando, né? Uma célula boa, sadia, cura as células que estão em volta, né? Às vezes meio adoecidas, meio tristinhas, né? Então vamos nos curar através do conhecimento, através da experiência, através da vivência, não é isso? Então vamos dar uma oportunidade, sempre nessa questão do aprendizado diariamente. Como eu costumo dizer aqui, claro, ele se refere muito ao mestre, né? Mas é o mestre interior, porque os mestres não estão mais entre nós. Os mestres já funcionaram, então a gente tem o contato com pessoas incríveis que estão mais próximas, talvez, desses mestres, e que de repente a gente chama, né, como o mestre do yoga, o mestre disso, o mestre daquilo, mas estamos todos aprendendo. O que Guilherme deixou para a gente muito claro hoje foi a humildade dos grandes, né,
pensadores, dos grandes mestres, né, que passaram por aqui e que deixam esse conhecimento de humildade e de liberdade. Se te prende, não é conhecimento. Isso você pode ter certeza. Conhecimento é libertador. Então, para você que não nos segue ainda, siga lá Instituto Ivan Martins, onde acontece, né, consciência paranormal, sempre trazendo assuntos incríveis. E tem o piquezinho aí também, que a gente está precisando de apoio de todo mundo aí, tá? Se você puder colaborar com alguma coisa, que aqui não tem apoio financeiro ainda. Eu sei que ele está vindo, porque o universo já providenciou. Querido Guilherme Romano, que prazer ter você. Prazer foi meu. Foi uma delícia. Tenho certeza que todos adoraram. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Cristiano. E até a semana que vem, ó. Beijos.